Oi pessoal, aqui é Ieda. Vamos de novo conversar, continuando com a questão do Conviva. Eu tenho assistido as orientações técnicas do Conviva, aquelas que eu tenho acesso, né? Eu não tenho acesso a todas, pelo que eu percebi. Mas muitas coisas, como eu tinha dito antes, nós já conversamos. Mas assim, é um assunto muito amplo e que nós temos que buscar juntos, né? E implementar juntos certas ações. Para isso, a gente precisa conversar mais sobre certos conteúdos, certas questões que são muito assim pertinentes à área da psicologia. Então eu pensei assim, como que eu, como psicóloga, posso contribuir? Eu vou tentar de novo, gente, fazer uma coisa não muito cansativa, mais leve, mas hoje a gente vai começar a falar sobre saúde mental. Tudo bem? Então vamos lá. O que vem a ser mente, né? Não adianta falar saúde mental se a gente não pensa, não para pensar o que vem a ser mente. Porque mente é diferente de cérebro, né? Então, se a gente está falando de mente e saúde da mente, a gente precisa ter claro o que vem a ser mente. O que será que é mente, gente? Quando a gente fala mente, é algo meio amplo, né? Algo meio... muitas vezes parece subjetivo até. Bem, conceito de mente. Vamos aqui ver junto o que vem a ser mente. Conceito de mente é entendido de muitas maneiras diferentes por diversas tradições culturais, filosóficas e religiosas. A questão do que é mente é alguma coisa que o ser humano vem procurando a resposta desde sempre, né? Filosofia, religião, ciência, várias pessoas, estudiosos na história humana vieram atrás desse assunto, né? Tentando definir o que é mente. Cada uma dessas pessoas acaba chegando a conclusões diferentes, né? Então a gente tem que ter assim, o que para você é mente, né? O que para nós da área da educação a gente está entendendo como mente, para a gente entender o que é saúde mental. Não é simples responder, né? Hoje em dia a neurociência meio que fala que a mente está no cérebro, mas eles não acharam ainda onde que está a mente no cérebro, né? Naquela parte física chamada cérebro. Então, assim, é algo para a gente pensar. Então, a gente vai ver aqui o que já filósofos na história, né, pensadores de um modo geral, quem são essas pessoas que já buscaram a explicação, né, do que é a mente. Se a gente for olhar aqui, né, olha, cosmologia, né, esse ramo do conhecimento tem como tema muito central a compreensão do que é a mente. O budismo também fala muito e busca, né, entender a mente humana. O zoroatrismo também se dedicou muito. Os filósofos gregos já, a gente, né, vê o Sócrates, Platão, Aristóteles, também já, desde aquela época, ele estava em busca do que vem a ser a mente. Hinduísmo fala muito da mente. O islamismo, o gnosticismo, né? Então são alguns ramos muito antigos de atividades humanas e que parece que ainda não, eles não chegaram a uma resposta definitiva, uma resposta que atenda a todo mundo. Então continua se buscando,
né, o que vem a ser essa mente humana. Os filósofos, olha só quantos filósofos. Aqui eu coloquei aqueles que mais falam sobre a mente humana especificamente. Os filósofos falam de muitas coisas, mas Platão falava muito, Patanjali, Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer. Tem uns mais novos, né? Inclusive, assim, pelo menos para mim, gente, eles são menos... Eu não conheço, né, que são eles, mas esse que é Chalmers está vivo ainda, né? Esses outros filósofos morreram recentemente, mas são assim, isso aqui para ilustrar, né? Como o ser humano desde lá, 300 anos antes de Cristo, até os dias de hoje, estão buscando, né? São filósofos que falam muito sobre a questão da mente. E, claro, cada um fala uma coisa diferente, né? Psicólogos, minha praia. Freud, nosso amiguinho. Jung, que eu gosto muito. William James. São só 3 grandes exemplos, né? Mas tem muitos outros. Só o Freud deixou uma legião de seguidores, né? Então, todos investiram, né, suas pesquisas, sua vida na busca de entender e explicar o que vem a ser essa mente humana. Olha quanto trabalho, né? Para os cientistas da computação, olha que interessante, né? O Turing e o Putnam, esses também, né? Eles, para entender sobre a computação, eles foram buscar como que a mente humana funciona para poder construir o computador aos moldes, né, da mente humana. O computador ele tem um funcionamento muito próximo, né, da mente humana, mas bem mais simplificada, é óbvio, né? Mas até, né, as pessoas podem não imaginar, mas cientistas da computação também estão estudando a mente humana, os programadores. E aí a gente tem algumas definições hoje, né, aceitas e, né, válidas. Então seria o quê? Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano, relacionadas à cognição e comportamento, particularmente aquelas funções as quais fazem os seres humanos conscientes, tais como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, os sentidos, embora estejam vinculadas às qualidades mais inconscientes como o pensamento, a razão, a memória, a intuição, a inteligência, o arquétipo, o sonho, o sentimento, ego e superego. Por isso, o termo também descreve a personalidade e costuma designar capacidades humanas ou mesmo empregado para designar capacidades de seres sobrenaturais. Então, olha, gente, mente é algo tão abrangente que se a gente for falar de saúde mental, a gente está falando de muita coisa, né? Não é algo tão simples assim. Por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento saudável, né? Ele convive bem com as pessoas, é organizada, é uma pessoa que né, administra bem o seu dia a dia, a sua rotina. A gente pode dizer que é uma pessoa que tem uma saúde mental. Só que, de repente, ela tem, em outras questões, ela pode ter alguma desordem. Ela pode ter, por exemplo,
dificuldade com imaginação, né? Ela não é imaginativa, é uma pessoa meio quadradinha, ou não domina bem a linguagem. Então, assim, na verdade, são vários aspectos, né, da nossa existência que estão falando, né? Quem está falando quando fala de saúde mental. Então, na verdade, saúde mental não é uma coisa simples. É algo muito complexo e que é uma busca pela vida toda, né? É uma busca. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pois é, né? Então, mais pra frente a gente vai conversar sobre as doenças mentais. Porém, por que será que quando fala-se de saúde mental, as pessoas remetem à doença mental? Na verdade é assim, a explicação é que quando muitos teóricos, e eu vou dizer da área da psicologia, que é minha área, né, buscam compreender a mente humana, primeiramente eles vão procurar o quê? Vão procurar o doente. Então, por exemplo, o Freud, quando ele começou a estudar para compor a teoria dele, ele começou a estudar os casos de histeria, que é uma doença mental. Então, então a ausência da histeria seria o funcionamento normal. Só que não existe só histeria, existe um monte de de outras coisas, né? Então, então é isso, as pessoas que estudam, elas vão buscar o padrão entendendo o que está fora de padrão, né? É uma forma de estudo, por isso que sempre falando de saúde mental, a gente acaba falando da doença mental, para ir até por exclusão. Bom, se você não tem isso, então esse mal você não sofre, então você está mais perto da normalidade. Mas o que é normal? Né? Então, por isso que é tão complicado. O que é saúde mental? Saúde mental é o normal? E o que é o normal? Quem é normal? Né? Então, sempre alguma coisa a gente tem. Por isso que é importante o autoconhecimento, para que a gente possa melhorando aspectos que a gente precisa. Não existe uma pessoa totalmente saudável mentalmente. Isso não existe, né? Isso, o dia que eu encontrar um, eu vou querer, nossa, ser amiga daquelas, né, tá junto toda hora, porque eu quero aprender também, né? É muito difícil isso, realmente, não tem, tá? Então, saúde mental. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas e transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Então, na verdade, assim, a gente percebe que tem pessoas que lidam melhor. Não quer dizer que ela seja perfeita. E que outras lidam pior com uma situação. Então, por exemplo, a situação que a gente está vivendo da pandemia. Tem pessoas que estão mais zen, outras estão completamente, assim, assustadas, desequilibradas, ansiosas, estão somatizando, né? Então, existem essas nuances, essas diferenças. Então, a gente tem que procurar aquilo que nos faz menos mal, aprender, né? Para isso, a gente precisa se conhecer. E é isso que estão querendo, que também a gente, além de pensar em nós mesmos, nessa questão do convívio, a gente ajude os alunos, né? A terem uma vida mental mais saudável. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença. Eu voltei, eu não sei porquê. Peraí. Aqui. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage
às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, de novo, é muito amplo. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida, e reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Então, assim, o projeto do Conviva, ele está justamente pedindo para que nós, da área da educação, nos ajudemos uns aos outros. A verdade é essa, né? Entendendo, principalmente com essa situação que a gente vive, né, nos dias de hoje, que nós, professores, tenhamos uma boa convivência para nos ajudar a ter uma saúde mental melhor possível. E que, nas condições que estamos, dando aula, né, à distância, trabalhando à distância, também possamos, na medida do possível, ajudar os alunos, né, nessa boa convivência. E quando nós voltarmos a estarmos juntos, a gente possa já ter refletido alguma coisa no que se refere a vivermos melhor, para que a gente tenha saúde mental, porque a saúde mental, ela também determina a saúde o quê? A saúde física, a saúde econômica, né? A saúde social de um modo geral. A saúde mental, ela é determinante. Uma pessoa que tem uma mente mais saudável, levando a questão de mente ser essa questão bastante ampla, ela é uma pessoa que é mais saudável em todos os outros aspectos da vida. Inclusive, a gente pode conversar um dia sobre psicossomática, onde assim a psicossomática explica que cada doença física tem uma origem num pensamento, num padrão emocional. Então, a gente pode evitar, inclusive, doenças físicas quando a gente se preocupa em ter uma vida emocional melhor, de melhor qualidade, tá? E aqui tá, lembre-se, todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Pois é, em algum momento, talvez agora é um momento que é muito fácil a gente estar sofrendo, né? Não tem como a gente fugir. Ser humano é isso. Em algum momento você vai sofrer. Não dá pra ser zen o tempo todo. Mas a gente tem que estar preparado para lidar com isso também, tá? Para manter a saúde mental em dia, a gente tá falando aqui, mas vamos falar mais a respeito disso mais pra frente, né? Mas, assim, manter sentimentos positivos consigo, com os outros e com a vida. Aceitar-se e as pessoas com as qualidades e limitações que elas têm, né? Evitar consumo de álcool, cigarro, medicamentos sem prescrição médica, não usar drogas, reservar um tempo em sua vida para o lazer, a convivência com os amigos e a família, e manter bons hábitos alimentares, dormir bem e praticar atividades físicas regularmente. Claro que só isso talvez não resolva toda a questão, mas já é um bom início, tá bom? Mas a gente vai conversar mais sobre isso mais pra frente. E é isso, né? É importante que a gente fale sobre isso. Hoje a nossa conversa foi só pra gente refletir a respeito do que vem ser essa mente, que não é uma coisa tão simples, que ela abrange a questão da inteligência, do comportamento, da criatividade, das emoções, da convivência, do estudo, da memória. E a gente podia listar aí um monte de coisa que envolve essa mente, né? Essa mente, que tudo se resume na mente. Porque a mente não é o cérebro. A mente é muito mais que isso. Né? Existem reflexões profundas a respeito do que vem a ser a mente. Tem até a ver com convicções religiosas, filosóficas, que se a gente fosse conversar mais profundamente sobre isso, a gente ia ficar filosofando, dá para filosofar a vida inteira. Porque se desde a época dos gregos antigos o ser humano está fazendo isso, vocês fazem uma ideia
que isso dá pano para manga, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Por hora é isso. E aí a gente vai falar no próximo encontro sobre as neuroses e as psicoses. Falou? Desculpa aí a tremedeira, né? Mas aqui eu tô gravando de uma máquina fotográfica antiga. Tá bom, gente? Beijo a todos. Saudades. Tchau, tchau.